so free, blowing in the breeze. The songs we sung so long ago, with whiskey and an afterglow, we shine like new. But there along the way, something seemed to change. As weeks turned into months we knew, as life caught up we slowly grew apart. E aí, vamos lá? Pessoal, Boa noite, doutor Emanuel. Estamos lhe ouvindo. vamos lá, vamos começar. 7h10. Oi, Sérgio, prazer. Abraço. Eliane, Maristela, podemos começar? Sim, doutor Emanuel, por favor. Sim, doutor Emanuel, podemos. Muito bem. As boas-vindas a todos. Dizer que a minha iluminação aqui melhorou um pouco, porque as lâmpadas estavam muito escuro, mas ainda não está boa, não. Estou vendo aqui no celular fica melhor. Eu vou providenciar uma luz indireta ali do lado, para ver se fica melhor quando eu ficar aqui no consultório. Mas a luz de casa ainda é mais difícil mesmo. Olha, dando as boas-vindas aos nossos convidados, nós vamos começar mais uma etapa desse webinar. Para os nossos convidados, uma explicação. Esse webinar é uma coisa nova. A gente está construindo uma nova resolução. A gente está fazendo uma revisão na resolução de 1974. E vocês foram convidados para mostrar o olhar externo sobre a resolução de publicidade e nos ajudar a reescrever essa resolução, que eu acho que ela é de uma importância capital para que a gente mantenha o nível e a visibilidade da medicina num alto nível. Então, a gente agradece de antemão a todos vocês, o Alexandre da Casa, mais a Bruna Presme, a Maeva Nóbrega e a Nara Grilo, são convidadas muito especiais, que eu tenho certeza que vão nos ajudar a construir esse elemento. E essa sala, ela vai, pelas nossas previsões, vai ter 140, 150 pessoas, todos conselheiros e membros de CODAMES regionais que estão interessados na construção dessa área tão importante e tão sensível, né, para a medicina. Então, antes de passar a palavra para vocês, eu vou fazer uma pequena explanação para que vocês compreendam aonde é que está situada a publicidade médica em termos legais e, principalmente, qual é a importância dessa área da comunicação, da publicidade e propaganda, diante de um mercado onde a medicina
É o principal protagonista. Então, vou compartilhar a tela. Os conselheiros e os presentes que já conhecem, não tem muita novidade. Doutor Emanuel, o senhor desligou o áudio. Por favor, ligue o seu áudio. Não estamos te ouvindo, doutor Emanuel. Agora vocês vão ouvir. Sim, agora sim. Muito bem. Então, deixa eu puxar isso aqui. Nós estamos fazendo uma reformulação da Resolução 904. E a medicina, ela tem muitas regras, existe uma crescente judicialização da medicina, isso aqui a gente pode ajudar a diminuir com uma boa publicidade, dando noções adequadas de como o médico se apresentar. Não vou falar desses tópicos. Estou colocando, na realidade, essa questão do mercado regulado. A medicina é uma ilha cercada de mercado por todos os lados, embora nas nossas regras, no nosso código de ética e pela lei, a gente não pode explorar a medicina de forma mercantil. Então, nós temos que ter um equilíbrio muito grande para tratar desse aspecto sem comprometer a boa imagem da medicina. E aqui está um quadro que poucas pessoas falaram até hoje, mas para nós no CFM a gente precisa analisar também nesse aspecto aqui. Nos nossos levantamentos demonstram que esses recursos são recursos oficiais, municípios, estados, Distrito Federal, Saúde Suplementar e Ministério da Saúde, eles mobilizam, somente eles, 676,6 bilhões de reais. Isso aqui é dinheiro gravado, com fonte e pesquisas que podem ser alcançadas. E, fora isso, nós ainda temos o Ministério da Educação com ensino médico e hospitais universitários, Forças Armadas com hospitais militares, ambulatórios de prevenção de doenças, mercado informal, com cartões de desconto, e INSS, Ministério da Economia, com perícias médicas e saúde do trabalhador, o que a gente não consegue estabelecer, mas tem uma estimativa, que eleva essa nossa participação na economia para perto de 800 bilhões de reais, ou seja, algo em torno de 10% a 11% do PIB brasileiro. Aqui está como esse dinheiro é movimentado e qual é o lucro que dá aos planos de saúde e a saúde suplementar. E esse setor é muito regulado, né? Nós temos a legislação dos planos de saúde e o mercado não regulado, que também é uma preocupação nossa, né? A gente trabalha com novas tecnologias, como os apps de consulta. Então, isso aqui tem uma resolução que cuida desse aspecto e, claro, que tudo que inova traz um certo impacto, depois é que a gente regulamenta, e vocês que trabalham com essa área de publicidade podem nos ajudar muito a fazer com que esse mercado ele tenha um perfil ético, mas que o médico continue tendo e possa ter uma boa penetração para fazer com que a sua imagem penetre junto à sociedade, fazendo com que ele tenha realmente uma participação adequada, tanto de publicidade quanto de retorno financeiro. O fenômeno das clínicas populares trouxe também um outro altíssimo impacto, não é? O problema das clínicas populares é que, com a sua chegada, a gente teve assim, um aviltamento, né,
preço das consultas médicas e a publicidade que se faz em torno das consultas, para nós, é algo muito ruim, porque não é a meta não é mostrar que o médico custa mais ou menos, mas ter uma imagem valorizada por sua competência e pela importância da medicina. Aqui a resolução que disciplinou. Né? Nós temos uma base legal com a qual nós lidamos, que é o Decreto-Lei 41.13 de 42, o Decreto-Lei 20.931/32, que obriga o registro dos títulos naquela época no Departamento de Fiscalização de Medicina e Farmácia, que passou a ser dos Conselhos de Medicina a partir da Lei 3.268. Nós temos um capítulo, que é o capítulo 13 do Código de Ética Médica, e a Resolução 1974, que está em processo de revisão. Né? Então, nós estamos, nesse momento, organizando o tema com a percepção externa dos senhores. O manual vai ter, além dos gráficos, nós pretendemos ter modelos de imagem, incluir a forma de construção das mídias digitais, que é por isso que os senhores estão aqui, para fazer a observação crítica e nos ajudar nisso, e incluir nesse manual matérias de economia, finanças, marketing, publicidade, jornalismo, direito aplicado à publicidade médica, sempre com uma ênfase no respeito às regras definidas na resolução e no manual, deixando claro que a relação dos médicos com a medicina e com seus pacientes deve ser sempre baseada na honestidade e na verdade. Portanto, ser médico vai para além das motivações individuais. Portanto, estabelecer o equilíbrio entre as regras de mercado e a ética exige o máximo de clareza para proteger o individual e o coletivo. Essa era uma introdução, essa é a introdução que estou fazendo para que os nossos convidados compreendam e vejam o terreno onde a gente está se movimentando. São 800 bilhões de reais, é mais de 11%, eu acho que é a maior participação individual na economia brasileira. Eu acho que depois é um agronegócio. Por essa razão, vocês estão aqui. Então, vamos começar. A primeira a falar é a Bruna Presme. Se tivesse um H aqui, eu ia pensar que tinha um parente aqui em Alagoas. Presme. É Presmic. É Presmic, porque Presmich. E um psiquiatra, colega nosso, muito valoroso, partiu, mas eu digo mais por coincidência. A Bruna é consultora estrategista na área de comunicação digital, sendo que já auxiliou empresas e instituições como o SEBRAE, o Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional dos Policiais Federais e Rodoviários Federais, a União de Polícias do Brasil, Partido Novo, PSD, Partido Verde, Secretaria de Justiça do Distrito Federal, entre outros, a explorar melhor o potencial da internet. Formado em Comunicação Social, Habilitação, Jornalismo e Bacharel em Direito pelo Centro Universitário da cidade do Rio de Janeiro, certificada pelo Facebook, Blueprint Profissional 210, auditada pelo IPBAD, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, um especialista em monitoramento e inteligência de mídias sociais, auditada pelo IBN, Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, em Neuromarketing, especialista em Business Intelligence para a DCC, especialização em ESPM em Consumer Insight, eu não falo inglês, certificado em extensão pela Faculdade Harvard, no curso Digital Humanities. Então, com a palavra, no máximo 20 minutos. Ok. Eu vim falar mais sobre a plataforma do Facebook e Instagram, que tem uma regra, vamos dizer assim, uma política de postagem que a maioria das pessoas, e principalmente os médicos, não sabem. E isso seria muito importante todos saberem, mas principalmente os médicos. Na verdade, eles proíbem um conteúdo que eles chamam de
divulgação de produtos e serviços de saúde pessoal. E o que seria isso? Seria clareamento dentário, perda de peso, opções de cirurgia plástica, transplante implante de cabelos. Então, o que eles veem dessa forma? Antes e depois, por exemplo, fora o CFM não permitir no momento, essas plataformas também não permitem que sejam feitas postagens de antes e depois. E isso não só por médicos, mas por qualquer profissional ou pessoa que esteja utilizando a plataforma. Eles veem essa prática como um padrão de beleza inalcançável, vamos dizer assim. Eles não querem que pessoas que estejam no seu lar, no seu feed, no seu perfil, sejam impactadas por imagens que possam causar, vamos dizer assim, gatilhos. E aí a pessoa se compara mais com o antes do que com o depois. Isso pode vir a lembrar de um padrão de beleza que ela não tem, enfim. E o Facebook é contra isso. Então, imagens cujo foco são condições, eles não deixam fazer a postagem. Não é que não deixam, as postagens existem, elas são feitas principalmente por médicos, esteticistas e odontologia, só que esses perfis não estão de acordo com as regras que o Facebook e o Instagram gostariam que eles estivessem. Essas pessoas normalmente são punidas, nem sabem porque o perfil para de ter algum alcance ou, enfim, sai do ar, e seria importante, né, saber. Então eu vou, depois, se vocês quiserem, eu passo o link do próprio Facebook, que tem essa regra, mas eu vou ler aqui para vocês o que realmente eles chamam de imagens violadoras, né? Então, os anúncios devem descrever de forma precisa e justa um produto ou serviço e devem evitar afirmações sobre resultados que possam enganar ou confundir as pessoas. Por exemplo, os anúncios não devem declarar resultados específicos como garantidos, como resultados drásticos ou em um curto período. Como os resultados variam de acordo de pessoa para pessoa, esse posicionamento do conteúdo pode parecer enganador. É bem parecido com o que o CFM fala sobre também as divulgações que os médicos fazem, né? Antes e depois, os anúncios não podem usar imagens ou vídeos de antes e depois para mostrar resultados. Autopercepção negativa. Os anúncios não devem conter conteúdo que provavelmente desencadeie uma reação negativa, como um anúncio que dê a uma pessoa uma percepção negativa do corpo dela. Ou seja, comparar uma pessoa gorda com uma pessoa magra, uma pessoa com os dentes claros com uma pessoa com os dentes amarelados, uma pessoa careca com uma pessoa que tenha cabelo. Os anúncios não devem destacar um corpo, uma aparência específica como desejável, mostrando o resultado do tipo antes e depois, ou promover um resultado final. Então, eu acho que muitas pessoas não sabem disso, muitos profissionais. Houve um boom de médicos dentro das mídias sociais logo depois da pandemia. Lógico que as pessoas começaram a buscar também a se Dr. Google, né, a se medicar, enfim, as pessoas estão fazendo isso pelas mídias sociais. Elas estão buscando médicos pelas mídias sociais, isso é uma realidade, está cada vez acontecendo mais. A gente vê médicos que não respeitam o CFM, mas também não respeitam as regras da plataforma. Então, isso acho que até há pouco tempo, teve o caso da médica do TikTok, que estava dançando com uma gordura que ela tinha tirado da paciente, acho que era uma mamoplastia, que realmente não pode ser feito pelas regras do CM e nem pelas regras da plataforma. Aí eu acho interessante os senhores saberem disso, dessas regras, que são pequenas armadilhas, assim, né, que a gente pode parecer que não, mas está lá escrito, e o profissional pode ser punido perdendo o perfil
né, pelas mídias sociais, e eles dão alternativas, né? Eles falam assim, se você fez sei lá, um endocrinologista fez uma pessoa emagrecer, não precisa colocar ela como era antes, gorda, só colocar ela magra e feliz e contente. Se um tricologista fez um transplante de cabelo, não coloque ele antes, né, sem cabelo, para não desvalorizar, só colocar a pessoa com os cabelos já prontos. As regras do antes e depois são bem rígidas. Eles pedem também para não usar cirurgia, né? O ato da cirurgia. Anestesista mostra muito, né, nas mídias sociais, lá no momento, na sala da cirurgia. Então, assim, eles pedem para não fazer essas exposições. Isso não é regra da plataforma, mas eles pedem por bom senso, né? Ferimentos, enfim, aquelas cirurgias de catarata, muitos oftalmologistas postam, eles também pedem para não postar, porque, enfim, é meio agressivo para quem não conhece, né? Então, assim, a pessoa tá lá no feed dela e de repente aparece uma cirurgia, assim. E é um cuidado que tem que se ter. Eu acho que os médicos hoje, eles precisam, antes de tudo, ter um planejamento para ter um perfil em mídias sociais. Eles precisam saber o que vai esperar eles quando eles fazem um perfil em mídias sociais. Com certeza os pacientes vão vir até eles. Lives também, você vê médicos às vezes até se atrapalhando um pouco e acabando dando até uma consulta em uma live sem querer, né? Então, assim, tem que ter um pensamento que é uma responsabilidade muito grande. Você ter um perfil ali, tá acessível, né, entre aspas, às pessoas, e principalmente nesse momento onde está todo mundo muito assustado, querendo respostas, e às vezes nem os médicos têm, né, mas podendo se aproveitar um pouco também. Então, assim, uma das maiores armadilhas que eu acho das mídias é você fazer um perfil sem ter um bom planejamento, sem consultar um profissional, porque dentro desse perfil, mesmo que seja só um perfil pessoal, o seu paciente, né, o seu colega, vai estar todo mundo ali. E os médicos gostam muito de alguns, né? Alguns médicos gostam muito, algumas especialidades gostam muito de ter o perfil super cheio, super badalado e tudo, e você vê algumas coisas que podem ser questionáveis, assim, tanto da parte médica, lendo a resolução, quanto do uso da plataforma, né? Então, eu acho que se você está lá na plataforma, você é um médico, você é uma pessoa em que as pessoas confiam, você não pode sair das regras, nem que seja das regras da plataforma, né? As regras do CFM, é claro, e as regras da plataforma. Eu acho que é isso. Muito bem. Deixa eu olhar aqui quanto tempo você foi. Realmente. Rapidinho? Posso responder perguntas. É isso mesmo, vamos aproveitar para as perguntas daqui a pouco, viu? Obrigado. Maeva Nóbrega. É Maeva mesmo? Maeve. Maeve. Sim, Maeve. Eu não li o L e o A. É publicitária, especialista de marketing, sendo a primeira em marketing médico no Nordeste, já estivemos juntos, né? Faz gestão empresarial e gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em marketing e publicidade pelo IESP. Com conhecimento em endomarketing e neuromarketing, é proprietário da empresa Maeve Nóbrega e marketing médico, marketing e valor, serviços digitais. Presta serviços como assessoria de marketing para hospitais, clínicas, e hoje atende mais de 40 médicos do sul e ao nordeste do Brasil,
em gestão de mídias sociais, CEO e CMO de marketing de valores, primeira empresa especializada em mídias digitais e métricas na Paraíba, com processo de gestão, qualidade e coordenadora, conhecedora das regras do CFM para a publicidade médica. Maeve desenvolveu seu trabalho educando sobre o marketing médico educando como o marketing médico deve ser usado para seu futuro profissional na medicina. É um prazer revê-la. A palavra está com você, Maeve. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite, doutor Emanuel. Eu fico muito feliz em participar dessa webinar, de fazer-me presente nessa mudança, né, dessa atitude, né, de atualização. Dou meus boa noite a todos que estão participando, aos meus colegas também, o Alexandre Rodrigues, a Bruna Presmick e a Nara Grilo também, todos os demais do CFM, o qual eu estou muito orgulhosa de estar participando desse webinar. Eu acredito, doutor Emanuel e também os demais, que saber sobre a parte ética também vem ao conhecimento sobre o marketing em si e também algumas ferramentas. Então, gostaria de pedir a licença de vocês para compartilhar minha tela, porque eu fiz uma pequena apresentação para que vocês possam acompanhar de forma ilustrativa esse meu pouco conhecimento que eu vou estar apresentando para vocês, tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela. Pronto. Eu coloquei aqui, né, como divulgar nas mídias sociais de forma ética, que é o meu tema. Então, o marketing não é uma função, é todo o negócio visto do ponto de vista do cliente. A gente vê que gestão de marketing é a gestão de todos os pontos que entram em contato com o paciente e também tem a ver com marca. Se tem a ver com a marca, seja do médico, a marca da clínica, do hospital, também tem exclusivamente a ver com marketing, tá? Então, conhecer o que o marketing pode fazer por você aumenta as oportunidades de usá-lo de forma ética e com bons resultados. Se você não entende sobre marketing, com certeza você vai errar. Se você não entende sobre publicidade médica, você vai errar, tá? E se você não for bem assessorado, se você não procurar pessoas capacitadas, profissionais, vocês vão errar, tá? É a mesma coisa de eu quebro a perna e eu vou no cardiologista. Ele não vai me ajudar, mas ele vai me orientar a ir no especialista. Então, por que seguir as regras? A gente vê que existem as regras de publicidade médica e também existem outras regras. Existem várias associações de publicidade, de marketing, também de administração, que têm regras e a gente também segue elas, tá? Então, por que seguir a regra? Proteção da classe, a gente precisa pensar nisso, a não gerar punições e advertências aos médicos, a valorização da classe, então se a gente deixar tudo muito aberto, com certeza vão acontecer erros, controlar e limitar, porque dessa forma a gente sabe que vai ser feito da forma correta, e a concorrência que ia se tornar muito desleal, a gente poder divulgar o que quer, como quer, na hora que quer, tá? Para conhecer sobre todas as nossas regras, sobre marketing, é importante dizer que é uma ciência bem jovem, não tem nem 70 anos, e por causa disso, muitas empresas, muitos profissionais autônomos também não têm conhecimento sobre como utilizar. Então, por isso, a gente tem que entender que existem já profissionais no mercado, né, que a tecnologia ajuda para que a gente corra com o tempo, que a gente estude mais, que a gente se capacite para poder lhe entregar o melhor serviço. E a publicidade é uma das ferramentas do marketing. Então, existem milhares de ferramentas e eu vou falar hoje um pouco sobre a parte ética disso, tá? Eu quero mostrar para vocês que existem duas publicidades que são muito importantes hoje utilizadas. É o marketing institucional, que é aquele marketing que você valoriza seus pontos fortes. Existe o marketing de varejo, que é um marketing que é altamente promocional.
e que esse não é um marketing utilizado vamos dizer assim, pela publicidade médica, tá? Eu dei um exemplo aqui de serviço, tá? Então, ele valorizou a parte de ser especialista, então faz diferença em investir com quem é especialista no assunto, e aqui também a parte de serviços. Eu quero mostrar para vocês que eu não preciso botar preço, eu não preciso botar uma promoção para eu fazer a venda de um serviço. Então, e é o perfil de vocês também. Então, eu posso valorizar o trabalho de vocês sem ter que botar preço, sem ter que promover, sem ter que botar antes e depois. Essa aqui já é uma promoção de varejo. Então, é quando eu digo como é que eu posso fazer para vender, as condições de pagamento, e isso não é o que a gente pode fazer na publicidade médica. Então, por que o médico precisa de marketing médico? Porque ele precisa ser visto, ele precisa ser lembrado. Existe uma concorrência muito grande. Vocês veem que, com o passar do tempo, mais e mais estudantes de medicina estão disponíveis no mercado e, com certeza, eles vão ser especialistas também. A gente vê também que precisa de marketing, por quê? Porque tem tudo a ver com informação. Marketing faz a gestão da comunicação, da informação. E se você informar da forma errada, você perde espaço, você causa erros e você pode não ser compreendido pelo seu público-alvo, tá? Você precisa ter um bom posicionamento, porque quem não divulga da forma correta, quem não tem um bom posicionamento, cria uma confusão na cabeça das pessoas que poderiam ser seus pacientes. E sempre pensar em fazer a comunicação de forma profissionalizada, porque o profissional, ele sempre tende a ter muito mais qualidade, diminuindo os riscos para a sua classe de acordo com as leis que a gente tem no mercado. Então, a gente viu que existem as leis do Facebook, as leis do Instagram, mas também todas as plataformas têm suas leis e a gente precisa conhecer para poder divulgar da forma correta e não ser prejudicado, tá? Seu diferencial como médico é conhecer as regras, porque é importante você conhecer, pelo menos ter uma noção para que você não seja ludibriado, porque existe todo tipo de profissional no mercado, aquele que quer lhe enganar, que não é nada profissional, né? Mas ele quer enganar porque ele sabe que você não conhece muito das coisas. Então, é fácil tirar dinheiro do seu bolso. Precisa fazer uma comunicação com qualidade, porque tudo que é amador, a gente já entende que não tem, que não tem aquela atenção do médico, tá? A gente também precisa... Travou um pouquinho... Foco na informação. Muitas vezes o médico usa algumas regrinhas técnicas de publicidade que não traz a informação da forma correta. Então, acaba que, em vez dele informar com qualidade, ele vira um meme, ele prejudica a imagem dele, ele também prejudica a classe. Ter bom senso nas postagens. Então, essa postagem de TikTok, onde você expõe um paciente, expõe uma cirurgia, talvez uma parte do corpo do paciente, e usar o humor, mas humor de uma forma negativa, pejorativa, não é uma coisa bacana para o seu Instagram, para a sua comunicação. E sempre procurar um especialista quando houver dúvidas. Então, uma vez eu recebi a informação de que os médicos não procuravam especialistas porque tudo era muito caro. Gente, hoje a gente está com tantas ferramentas para tornar as coisas mais baratas, mais acessíveis. Então, sempre vai ter um profissional qualificado que vocês vão conseguir negociar e, quem sabe, ter melhores valores, tá? Então, é isso. A diferença do remédio para o veneno é sempre a dose. Então, é isso que a gente está vendo hoje na internet. Então, o remédio que poderia ser algo positivo está se tornando um veneno da falta de bom senso das pessoas em utilizar, tá? Então, quais são as maiores reclamações que a gente escuta, né, como profissional de marketing sobre a concorrência? Mas ele é mais jovem e está chamando mais atenção que eu, com mais tempo de mercado. Meu currículo é melhor, eu tenho mais tempo de mercado, mas eu não estou conseguindo atrair as pessoas para as minhas mídias digitais e nem encher meu consultório com pessoas interessadas no meu serviço. A outra reclamação é meus próprios pacientes não sabem o que eu faço e vão para a minha concorrente porque ele consegue divulgar no Instagram coisas que eu não posso divulgar.
Ou então ele usa a publicidade médica da forma errada, mas ele está divulgando, mas ele está aparecendo. Então, são fatores que a gente precisa pensar. Eu devo seguir não enxergando a parte ética e divulgando, ou eu vou usar a parte ética e seguir os preceitos que o CFM baliza para que eu faça a coisa da forma possível, valorizando a minha classe, também valorizando o meu nome no mercado. Então, como eu devo divulgar nas mídias sociais de forma ética? Seu diferencial é sempre a sua estratégia para marketing, tá? Então, a informação sempre é a saída para você. Seu diferencial é seu conhecimento técnico, então você tem que usar isso a seu favor, tá? Cuidado com as receitas de sucesso dos outros. Nem sempre a receita dele vai dar certo para você. As estratégias, mesmo de especialistas iguais, então um cardiologista com outro cardiologista, não quer dizer que a mesma receita de um vai dar certo com o outro. Lembrando também que na internet tem muita fake news, então, de vez em quando, usar essa receita é apenas para lhe prejudicar e não para lhe ajudar. E também tem as ferramentas de compra de seguidores. Hoje a gente, desde sempre, eu defendi que comprar seguidores não adianta, mas o mercado tem tanto profissional amador para tudo, como também tem cliente para tudo. Então, se você quer fazer a coisa da forma correta, não compra seguidor, tá? Então, algumas dúvidas que os médicos têm na publicidade médica. Eu fiz um resuminho de algumas coisas que a gente enxerga mais. Então, quais itens são obrigatórios quando realizo a minha publicidade? Sempre tem que ter seu nome, seu sobrenome, seu CRM, seu RQE quando você tem, e aí você pode utilizar até 2 RQEs, tá? Mesmo que você tenha 3, você escolhe os 2 para aquela publicidade. Não fiz residência e nem sou especialista em pediatria, mas atendo muitas crianças. Posso anunciar que realizo atendimento infantil? Você não pode fazer essa publicidade. Em qualquer mídia, não pode. Tá? Lembrando que só o especialista que pode realmente dizer que ele é daquela especialidade e, de preferência, ele tem sim que colocar o RQE para provar isso. Tá? Posso fazer uma publicidade demonstrando a realização de procedimento em paciente sem identificá-lo? A gente já sabe que não. Tá? Mas algumas vezes ainda surge essa dúvida, mas será que desse jeito eu posso fazer? Está na dúvida? Procure o CODAME do seu estado e tire essas dúvidas a um profissional que entenda muito sobre marketing médico, tá? Posso ter um Instagram e um Facebook? Então, hoje a gente vê que é possível todo profissional, inclusive os médicos, a terem seu Facebook e Instagram. Lembrando que cada ferramenta tem um público-alvo certo e que você pode estar tirando proveito disso, fazendo com que mais e mais pessoas conheçam e façam adesão vamos dizer assim, a sua pessoa em vez do seu concorrente. Lembrando que a mídia digital, ela é muito boa para acessar pessoas que não lhe conhecem, como principalmente aquelas que lhe conhecem. Qual é a nossa estratégia geral em marketing? É que a presença sua no Instagram, das pessoas que estão vendo, vai fazer com que ela lembre de você quando ela precisar do seu serviço. E isso vai fazer com que você aumente a quantidade de pacientes de forma orgânica, tá? Lembrando que tudo que você faz na sua mídia digital, se você expõe sua família, se você expõe sua vida, se você expõe seu trabalho, vamos pensar que, claro, com bom senso, você vai constituir uma imagem de quem você é. E essas pessoas que estão lhe seguindo ou que entraram no seu Instagram por causa de uma indicação, elas também vão constituir uma imagem de quem você é. Para que no momento que elas precisem, ou neste momento onde ela já está lhe pesquisando para entrar em contato com a sua secretária e marcar uma consulta, ela tenha a real pessoa de quem você é, para se identificar e ela não se frustrar. Existem muitos pacientes sendo frustrados porque na mídia digital o médico se faz de bonzinho, expõe demais a sua vida, com um humor muito acessível, mas que na verdade no momento da consulta
ele precisa de outro tipo de postura. E acaba que há uma frustração, há uma imagem que não condiz com o que está dentro da mídia digital. Então, é de bom tom procurar um profissional para fazer o seu posicionamento, tá? Então, o posicionamento também é uma estratégia de marketing, tá? De tempos em tempos, sou procurado pela imprensa para fazer entrevistas, né, de assuntos médicos. Qual é a restrição quando você é convidado? É muito bom você ser convidado, é maravilhoso, tá? Porque a mídia digital, apesar de ser uma coisa nova, recente e ter muita adesão, as mídias tradicionais como rádio e TV ainda tem seu alcance, ainda tem público para isso. Então, estar presente neles também é importante. Lembrando só que sempre de cunho informativo, não pode divulgar seu endereço, seu telefone, não deve fazer nenhum tipo de divulgação mercantilista, tá? Então, quando você for convidado, foca na sua informação sobre aquela doença e já lhe garanto, a presença em qualquer mídia digital que tenha apelo no seu mercado, que seja uma mídia online ou offline, você vai ter resultados, com certeza as pessoas vão lhe procurar de alguma forma e vão encontrar, né? Quais são as minhas orientações do não faça, tá? A publicidade com o seu paciente, então minimiza isso, a gente já sabe que é proibido, então não instiga, tá? A divulgação de prêmios inventados, então a gente está encontrando muito no mercado empresas que criam promoções e premiações para médicos que na verdade não existem, tá? Antes e depois do procedimento, fotografias apelativas, muito decote, muita exposição na academia, sem roupa. Então, são coisas que não é isso que o paciente quer ver, tá? A superexposição da sua vida e a sua intimidade também. Então, por que os médicos não usam marketing no dia a dia, né? Uma, por falta de conhecimento. Como eu disse, o marketing é algo muito novo e a parte de gestão não é usado como cadeira de conhecimento na formação de vocês. A gente já vê algumas faculdades incluindo a parte de gestão financeira, gestão contábil, gestão de marketing na grade curricular da área de saúde, mas ainda falta conhecimento. Falta de profissionais, a gente ainda tem a falta de profissionais intitulados em marketing médico, especialistas em marketing médico, mas não é por isso que você não possa contratar um profissional de marketing com qualificação, formado em, especialista em, e enfim. E algumas vezes a reclamação que os valores são altos, né? Melhor, geralmente o médico diz assim, eu vou fazer com o birô da esquina, eu vou fazer com fulaninho porque sabe Photoshop, CorelDRAW, ou eu mesmo faço, né? Porque hoje a gente tem muitos aplicativos que facilitam as postagens, mas por causa disso, né? Por não ir atrás de um profissional, de fazer a coisa de forma amadora, a gente tem os números que o doutor Emanuel mostrou, que é todas as sanções, né, as jurisdições que acontecem por publicidade errada, tá? Então, qual profissional que deve administrar minhas mídias digitais? Sempre em conjunto, lembrando que a mídia digital, ela pode ser feita por uma agência de marketing, ela pode ser feita por um profissional de marketing que vai planejar, vai criar um bom posicionamento, vai lhe orientar sobre temas e você vai, em conjunto, criar esse material. Então, existem empresas que fazem conteúdo, faz o texto, faz o post, mas também tem aquelas empresas que planejam o seu material para que você faça só. Eu não sei o que eu vou fazer na segunda, eu não sei o que eu vou fazer na terça, e eu não sei o que eu vou fazer durante 15 dias. Então, essas empresas de marketing, elas fazem um material para você, ela cria assuntos, ela cria pontos-chave, porque ela entende do seu cliente, tá? Então, o melhor profissional hoje é o especialista em marketing médico. Então, eu finalizo aqui, né, agradecendo novamente a doutora Emanuel,
e dizendo que até médico precisa de especialista, né? Hoje a gente tem muitos especialistas e eu defendo essa bandeira de que a gente deve contratar sempre um especialista para minimizar os erros. É isso. Vou finalizar aqui, interromper minha divulgação. Obrigado, Maria. Muito obrigado, viu? Eu Foi que excelente. agradeço. Excelente. Você deu um roteiro e a gente vai, naturalmente, explorar isso nos debates. Então, deixa eu ver aqui. A próxima é a Nara Grilo, formada em Publicidade e Propaganda, atua na área digital há 10 anos, sempre com foco em conteúdo de redes sociais. Tem especialização em comportamento do consumidor, pela FGV, e experiência em marketing político. Em seus últimos trabalhos, esteve na 3YZ, com o Grupo Iguatemi, atendendo Brasília e o interior de São Paulo. Atuou na assessoria de internet do governo de Brasília. Liderou a área digital em campanha de eleições de 2018. Desde 2019, é coordenadora de conteúdo da Arte Brasília. Seja bem-vindo e obrigado. Está com você a palavra. Obrigada, boa noite a todos. Eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre cada plataforma e como elas podem ser usadas de forma estratégica para a divulgação de trabalhos. Vamos começar pelo Facebook. Eu não preparei nada, viu, gente? Mas eu prometo que vai ser bom de escutar. Então, vamos começar pelo Facebook. É uma rede social que tem 90% das pessoas que têm acesso à internet no Brasil hoje usam o Facebook. Dessas 90% de pessoas, dá mais ou menos uns 120 milhões, mais ou menos. Dos pontos importantes para a gente levar em consideração quando se pensa em uma estratégia ali dentro são os grupos, né? Os antigos, a gente coloca que são os antigos comunidades do Orkut, quando o Facebook chegou estrondoroso, as pessoas começaram a criar esses grupos e a movimentar. Até hoje existem muitos grupos bem movimentados lá dentro, bem gerenciados, onde as pessoas trocam conhecimento, trocam opiniões, trocam artigos, tem todo tipo. Você criar eventos lá dentro também é um excelente recurso. Você também, hoje em dia, ele já avisa por e-mail, além de você estar marcado dentro da plataforma, você recebe por e-mail. O ao vivo lá dentro tem uma qualidade excelente também para ser feita, para ser explorado. E os anúncios? Os anúncios, eles funcionam na página empresarial. Um perfil pessoal não consegue acessar dados importantes para você ver se o seu perfil está funcionando, se não está indo bem, se não está, e nem a fazer os anúncios, a colocar os seus anúncios no ar, a chegar até as pessoas com toda a ética que Maeve já falou para a gente, mas é importante que você tenha essa página empresarial. Aqui dentro do Facebook, o conteúdo orgânico não entrega suficientemente bem, nem o desejável. Às vezes a gente produz um super conteúdo legal, a gente publica e ninguém curte, porque 1% da nossa audiência recebeu, 0,5% recebeu. Então, para tentar driblar um pouquinho isso, a gente conta com a criatividade para a gente construir um conteúdo divertido, interessante, que as pessoas queiram ir atrás, que elas queiram entender, que elas queiram procurar saber mais. Como qualquer outra empresa, o Facebook é uma empresa, ele visa lucros, então sim, você precisa pagar para aparecer. Por isso o orgânico continua caindo cada vez mais e seguirá sim tendendo a zero, porque é isso, a gente precisa pagar para aparecer. Afinal, é uma ferramenta gratuita, né? Como dizem, se você não está pagando pelo produto, é porque você é o produto. E aí vamos para o Instagram, que parece ser a rede mais bombada do momento, que está todo mundo lá, aparecendo, criando seus perfis, mas em comparação ao Facebook, são 79% das pessoas que usam a internet no Brasil que estão dentro do Instagram. Aqui, a estratégia para a gente explorar
são os diferentes formatos que a rede te proporciona a usar. Então, posts, carrossel, você conseguir colocar mais de uma foto junta, explicando algum conteúdo, trazendo mais informação. O Reels, que tem uma entrega maravilhosa, toda ferramenta que o Instagram entrega, começa a querer utilizar, começa a apresentar para as pessoas como novidade, é uma boa que seja utilizado, porque tem um alcance orgânico muito mais interessante, é do interesse do Instagram que viralize, que funcione, que as pessoas gostem. Temos o IGTV também, para vídeos de mais de 1 minuto, para você explorar mais um tema, e é bem importante lembrar que, apesar de todo mundo falar que vídeos para redes sociais é sempre muito interessante, e são, mas os vídeos precisam ser interessantes. Então, tentar captar a atenção das pessoas nos primeiros segundos é um feed, você está indo, você está rolando. Então, você, nos primeiros segundos, quando for captado, a pessoa vai continuar te assistindo, vai consumir melhor a sua mensagem. Os ao vivos que têm melhorado cada vez mais, hoje em dia a gente consegue ter ao vivos com perguntas, com convidados, e uma qualidade relativamente boa, não tanto quanto o Facebook, mas é uma qualidade boa. Aqui, para você ver seus números, se está indo bem, se não está, também é interessante que você tenha uma conta comercial, você mude nas configurações do perfil pessoal para conta comercial, e autenticidade. Apesar da gente sempre falar que no Instagram, nossa, é tudo muito filtro, é tudo muito perfeito, é tudo muito bonito, ninguém tem erro nenhum. Mas ainda assim, a autenticidade tem ganhado cada vez mais a rede social. Deixa eu ver minha colinha aqui. Vamos para o WhatsApp. Sim, o WhatsApp é uma rede social e 88% das pessoas que usam a internet no Brasil usam o WhatsApp, basicamente para entrar em contato com a família, com amigos, mas também tem as pessoas que querem agilizar o contato com lojas, com serviços e utilizam também da ferramenta. A estratégia para você criar um vínculo nesse canal, criar uma comunicação interessante nesse canal, é você pensar no relacionamento direto, mas é importante lembrar que a pessoa, por ser um canal muito próximo às pessoas, é importante você ter a permissão das pessoas para chegar até elas, porque senão as pessoas vão te bloquear, as pessoas não vão adicionar seu número e você será um spam e seu número pode ser bloqueado. Então, é sempre bom pedir a permissão da pessoa para quem você está mandando mensagem, seja num grupo, numa lista de transmissão, avisar ela, olha, eu estou te colocando nesse canal, você quer participar, aqui eu vou falar sobre isso, 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 e vou passar tais conteúdos. Sempre bom pedir a permissão e pedir para a pessoa te adicionar nos contatos dela, e assim fica com zero risco de você ter o seu número bloqueado. E em breve o Facebook quer lançar que o WhatsApp seja possível fazer pagamentos também. Então, vamos ter aí mais uma revolução. Depois do WhatsApp, eu trago para vocês o YouTube. O YouTube tem um número absurdo de acesso, são 96% dos brasileiros com internet acessam o YouTube. E não é à toa que, com esse número, é o segundo maior buscador da internet, só perdendo para o Google. E aqui a estratégia, justamente para você fazer parte desse buscador, é você produzir conteúdo que entregue as respostas para as pessoas, para o que as pessoas estão procurando. Aqui dentro é muito importante que seja analisado e bem cuidado tanto os nomes dos vídeos. Então, às vezes você participa de uma palestra ou de um seminário, um webinar, e tem um nome que não é buscável. Talvez seja interessante você trazer um nome mais interessante, ou que as pessoas busquem mais, que seja mais fácil de ser encontrado do que quarto evento de não sei da onde. Às vezes é um evento que poucas pessoas conhecem, mas, por exemplo, redes sociais para médicos é algo que é procurado. Além disso, séries, é possível que você aglomere vídeos para você criar séries sobre determinados assuntos, trazer vídeos institucionais, seja sobre clínica, sobre hospital. Conteúdo educativo, você ensinando, se apresentando. É uma rede social que dá trabalho, porque o nível de exigência de qualidade ali dentro tem crescido cada vez mais.
mas o potencial de engajamento, de visualização e de perenidade de conteúdo é absurdo. Hoje, quando você posta um IGTV que você suou para criar, que você fez com todo amor e carinho, na hora que a pessoa passou o dedo, ele foi embora. No YouTube, não. Quando você consegue produzir um vídeo interessante, um conteúdo mais denso, mais detalhado, você coloca ele ali, você consegue configurar ele bonitinho com as hashtags, com uma forma de encontrabilidade dentro da plataforma que seja interessante e fica lá e fica apresentando para o resto da vida. Tanto que muitos vídeos acabam viralizando anos depois de serem publicados. O próximo é o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede completamente voltada para o ambiente profissional. Ela preza o relacionamento digital entre marcas, pessoas, profissionais do mercado. Ali as pessoas entram para trazer os seus valores, uma empresa traz a sua cultura organizacional, apresentam conteúdos educativos para profissionais da área, tentando se posicionar como uma autoridade, mostrando artigos, conteúdos interessantes, mais densos do que as outras redes sociais, que precisam que os conteúdos sejam um pouquinho mais fáceis para eles serem melhores consumidos. É um local interessante para busca de parceiros também. Lá, como o Facebook, também tem grupos, não são tão ativos, já foram mais, mas não são tão ativos hoje em dia, mas é um canal interessante, principalmente na busca de parceiros de trabalho. Então, vamos para o Twitter, que conta com seus 12 milhões de usuários brasileiros, talvez mais. É um público quente, é um público que quer dar opinião, que quer compartilhar a situação, que quer xingar a marca, que quer juntar as pessoas e cancelar todo mundo. É um público divertidíssimo quando você não é o alvo deles. Mas é uma rede muito interessante, onde você tem que compilar tudo que você pensa em 280 caracteres, e uma rede absurdamente dinâmica. E ali dentro, para você se destacar, você precisa publicar numa frequência altíssima, participar das conversas. E você sabe o que as pessoas estão conversando através dos trending topics, os famosos TTs que ficam do lado direito da plataforma. E ali você encontra os assuntos mais quentes do momento, você consegue participar em tempo real das conversas que estão acontecendo. E consegue gerar mais engajamento para o seu perfil. Consegue se aproximar de figuras públicas, consegue ser notado por elas, ser retweetado por elas, dependendo do nível de conteúdo interessante que você publica ali dentro. Então, é uma rede que vale a pena, que é de muita dinâmica, mas é uma rede bem interessante. Muitas empresas acabam utilizando essa rede como saque, então, havendo que as pessoas gostam de brigar e xingar lá dentro, então já vamos fazer daqui um saque e ajudar as pessoas a resolverem seus problemas e minimizar os danos em outras redes, no Instagram, por exemplo, que a gente só quer aparecer bonito. Outra estratégia, mais uma estratégia interessante para você trabalhar aqui dentro, é direcionar um tráfego para o seu site, para o seu arquivo, para o seu artigo, para outras redes sociais, talvez um artigo no LinkedIn que você fez, você colocar ali dentro, selecionar umas hashtags interessantes ou marcar pessoas que você acredita que possam se interessar por aquele conteúdo, interagir com outros perfis, grandes ou pequenos, as pessoas sempre veem, monitorar o que está sendo falado sobre determinado assunto. Então, o que as pessoas estão falando sobre bichectomia, sobre qualquer que seja o assunto, tem alguém falando sobre isso, e é interessante você monitorar. Só não coloque seu nome, às vezes pode não ser uma boa. E por último, venho falar da rede TikTok, esse fenômeno, essa tendência, esse estouro de 2020, que todo mundo quer estar lá dentro. Antes eram só garotas de 12 anos e agora parece que está todo mundo fazendo conteúdo ali. É um conteúdo simples, fácil de ser feito, porque não tem tanta qualidade, igual um vídeo no YouTube, por exemplo, ou um IGTV, mas a gente precisa de uma criatividade enorme, apesar de não precisar de tanta qualidade para você trabalhar ali. Para viralizar, principalmente, e o diferencial dela é que ela não apresenta uma ordem cronológica de conteúdos. A entrega deles é completamente aleatória, pensando só no que você gosta de ver e no que você viu a última vez que você entrou na plataforma. Então, às vezes, eu publico um conteúdo que outra pessoa vai ver um mês depois.
E então isso é uma coisa que é muito bacana deles. Então, em contrapartida, por exemplo, do Facebook, que está entregando no orgânico 0,3% para sua audiência, enquanto isso o TikTok entrega para 29% dela, para até 144% quando bomba um pouquinho mais. Então é uma rede que tem sido muito buscada para quem quer entregar conteúdo e aparecer, porque ele mostra. É uma rede que vai mostrar mesmo sem você pagar. Essas são, lógico que a gente tem milhões de outras redes sociais interessantes, mas essas são as principais do momento. E eu, sempre quando eu apresento essas redes sociais, eu vejo as pessoas se descabelando, entrando em pânico, falando, meu Deus, eu mal tenho tempo para atender meus pacientes, como que eu vou produzir conteúdo para tudo isso? Socorro. Você não precisa estar em todas elas, você não precisa criar um super conteúdo para todas elas, você tem que focar, você tem que encontrar aonde você funciona. Eu consigo fazer stories, é um canal que eu me dou bem, que eu sei fazer, eu gosto de falar, então é nos stories que eu vou focar. Não vou fazer tanto conteúdo no meu feed, mas vou fazer nos stories. Não preciso fazer um TikTok, fazer um canal no YouTube, não precisa de tudo isso. Focar em uma coisa. Não, eu acho que vai ser mais interessante para minha estratégia fazer um canal no YouTube e começar a produzir lá dentro. Bacana, mas como que você vai saber isso? E aí, concordo com a Maeve, a gente tem que trazer um profissional de marketing para analisar isso, para entender o que é fácil para você, o que você consegue produzir no seu dia a dia, ajudar a equipe a produzir para você, porque por ser um nicho muito específico, e muitas vezes, quando não é uma clínica ou um hospital, acaba sendo um pouco de marketing pessoal também, que é importante da empresa, tanto da empresa de marketing quanto o médico estarem juntos, trabalhando e construindo essa marca, construindo esse conteúdo, todo esse universo. Então é isso. Qual é a melhor rede para se estar? Depende. Qual você consegue estar? Basicamente é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Nara. Também foi instigante demais, porque você misturou todas as mídias. Eu estou vendo aqui as pessoas aqui falando do Telegram, essas coisas. A gente pode falar, nas perguntas a gente pode solucionar tudo isso. Muito bem. Agora, quem vai fazer a sua participação da sua palestra é o nosso segundo vice-presidente, o conselheiro Alexandre, que é de Minas Gerais. Não vou me estender em apresentações, porque ele é uma pessoa que o sistema conhece bem. Alexandre. Obrigado, Emanuel. Boa noite a todos. É com muito prazer a gente estar aqui com vocês para discutir um assunto que vai demandar uma energia dos conselhos regionais e do próprio Conselho Federal de um tamanho inimaginável no momento que a gente vive. Em pensar que há pouco tempo atrás a gente citava gerações, citavam uma mudança de comportamento, seja na moral e na ética, com um universo de 20 anos. Hoje a gente cita uma geração com um universo talvez de 5 anos. As velocidades das decisões e da mudança de comportamento realmente deixam o mercado aí para todas vocês aí que me antecederam, do ponto de vista mercadológico, marketing e de publicidade, com bastante ação e com bastante área de atuação, não só para a área médica, mas para todas as áreas de todas as profissões. Então, é um mercado extremamente diversificado, extremamente rápido e que demanda obrigatoriamente um conhecimento profundo em cada uma das áreas e especialidades. Mas a participação de hoje é realmente para trazer o tema para a área médica. E o fato é que a gente está tentando criar um comportamento pela emissão dessa nova resolução, dessa revisão da resolução, atingindo algumas coisas que são inatingíveis, inalcançáveis. Que primeiro que é o comportamento da pessoa antes da faculdade. Então, a minha geração viveu um pedaço do Orkut e eu não me expunha pessoalmente, eu não falava de mim para ninguém, eu não compartilhava nenhuma atividade minha com ninguém.
Mas hoje o jovem, a criança, o adolescente, antes mesmo da opção do curso dela, ela já está compartilhando ações, seja através de qualquer uma dessas mídias que foram citadas aí por todo mundo. Eu vou fazer um overview com tudo, mas o fato é que essa necessidade pessoal de aparição para os entes e seus pares, ela tem criado cada vez mais perfis pessoais, talvez muito diferentes daquilo que até a própria pessoa se manifesta, ou é, na verdade, exatamente por causa de uma questão que chama-se comportamento. Então, quando a gente pensa em mudar a resolução e talvez criar um padrão possível, ético, saudável, se essa seria o termo correto de se falar, nós estamos nada mais do que falando do que a atividade pessoal de uma pessoa. Até que ponto eu, uma instituição, uma autarquia federal, vou conseguir mudar um comportamento de uma pessoa que passou 20 anos da vida dela antes do curso de medicina fazendo vídeos na internet, de coisas que para ela seria importante do ponto de vista pessoal. Então, essa mudança de comportamento realmente é um grande desafio. Então, essa criação de perfil e personagem realmente será um ditame importante para a gente rever. Vou compartilhar a tela aqui, eu vou fazer um overview grande, vou pincelar algumas coisas até que já foram passadas por antes aí, por todos antes aí, mas vamos lá, que a gente, mais importante, acho que é nós todos depois dividirmos algo mais aí, que são as perguntas. Então, vamos aqui, só para mim compartilhar minha tela. Vamos lá. Então, o médico e as mídias sociais é um pedaço que a gente aqui. O fato é que é um novo paradigma, realmente é um desafio monstruoso, conforme eu havia falado para vocês, exatamente por causa dessa tentativa de intervir num comportamento que, às vezes, ele advém da própria formação do médico. Então, conforme já falado aqui pela Nara, eu trouxe aqui alguns dados que eu consegui levantar pela internet, obviamente, né? Então, nós temos aí Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, tudo isso foi anteriormente citado por ela, mas, de qualquer forma, qualquer um desses números, pensando em publicidade e marketing, ele é um número extremamente expressivo, haja vista que hoje, pelo menos, vamos pôr aí, seguramente 1/3 da população brasileira passa 4 horas por dia em mídia social. 4 horas por dia. É um tempo extremamente valoroso, seja bem ou mal aproveitado, todo mundo está nas mídias. Então, o fato é que esse fenômeno, né, que eu havia falado para vocês, ele está mudando os comportamentos, mudando a forma das pessoas, inclusive, conversar. As conversas passam a deixar de existir e as pessoas simplesmente elas se comunicam através desses canais. E ela, de uma forma extremamente democrática, às vezes você acaba fazendo as pessoas ficarem mais próximas, obviamente, com a liberdade e autorização das outras pessoas se interagirem. E, obviamente, que isso já está dentro da relação médico-paciente já há algum tempo. Às vezes, mesmo sem perceber, o paciente já está trocando informação com você, trocando alguma dúvida, e você, de maneira, às vezes, oportuna ou não, pode fazer algum problema sem saber o que está acontecendo. Então, esse é um problema que a gente vê com dois vieses. O viés do paciente, que ele está tendo mais acesso à informação, e o viés do médico, que ele cada vez mais é cobrado de um comportamento que normalmente ele às vezes não se percebe e ele muda. Então o paciente está cada vez mais informado, mais exigente, mais disposto a questionar, porque ele está tendo acesso, e normalmente ele está mais mobilizado. E o médico, ele cada vez mais ele perde o paternalismo exercido no passado, essa autonomia de indivíduo, essa dificuldade de você preservar o diálogo, porque ele é invadido sempre, a dificuldade de você, inclusive, preservar a ética, mesmo você querendo, porque o paciente está te cobrando algo que você acaba tendo uma obrigação, entre aspas, de se falar, e eu acho que é o mais difícil de você controlar. O paciente quer o acesso. Então, acho que o maior desafio para o médico é ele evitar esse acesso quando o paciente cobra o acesso dele. Então, ele busca o médico, e o médico, às vezes, se obriga a inclusive, responder. Às vezes, quando você não responde por um pensamento de você estar infringindo a ética ou quebrando alguma coisa, vem interrogações, e aí, você leu? E aí, você não vai me retornar? Por que você não me retornou ainda? Várias frases que no dia a dia a gente acaba recebendo de pacientes ou de colegas ou de situações. Então,
estou me sentindo meio mal, vou jogar os sistemas do Google para ver qual que é. E, no fim, o paciente já chega com um diagnóstico que, efetivamente, não é nada a ver com aquilo que ele está buscando, mas é o que a gente vê no consultório. Doutor Então, Alexandre, é um impacto grande. você Hoje está não tem passando, como... doutor Alexandre, você está passando Oi, slides? Porque a gente não estou está passando. conseguindo ver os slides passarem. Então vou voltar aqui só um Volte. minuto, porque alguma coisa aconteceu. Desculpa. Vamos lá. Aqui. Tenta tirar do compartilhamento Eu vou de ter que tela vou e fazer isso. colocar de novo. Exatamente, estou fazendo isso. Não entrou. Agora vai. Vamos lá, ver se vocês veem. Doutor Alexandre, clica aqui em cima onde está habilitar a edição. Clica aqui. Certo. Vamos lá, agora Isso, vai. e no modo apresentação. Certo? Sim? Certo. Mudaram? Então tá, vamos seguir aqui. Conforme eu havia falado, peguei alguns dados aí, Nara. São dados aproximados com você e com relação a alguns milhares de milhões de pessoas que assistem diariamente aí com relação aos usuários. A questão que eu havia falado com a respeito da parte tecnológica, a questão de democracia, a questão da relação médico-paciente, aquilo que eu havia falado também com relação, só relembrando aqui, com relação à parte do paciente, que ele obrigatoriamente é mais informado, mais exigente, está questionando cada vez mais, mais mobilizado, e o desafio do próprio médico, que é com relação aos retornos, às ponderações, à obrigatoriedade de preservação da ética, e às vezes o paciente acaba cobrando dele de uma maneira incisiva. Né? Nós temos aí os pacientes que buscam as informações através das mídias, principalmente através do Google. Então, o Google é, sim, sempre um ponto de muita busca, né? É o primeiro que mais buscado aí, segundo o próprio YouTube, conforme o pessoal já havia falado anterior a gente, e isso realmente traz um impacto no consultório com relação à parte social extremamente importante, né? Então, com relação à publicidade médica, especificamente aí para todos os conselheiros que estão com a gente, até para uma questão de atualização, nós tivemos aí algumas centenas de julgamentos realizados pelo Conselho Federal de Medicina nesse tema relacionado à publicidade médica, e mais à frente a gente vai falar dos artigos que, por hora, foram os mais acometidos aí. Então, nós tivemos aí, em média, né, após o que acontece dentro dos conselhos regionais e do próprio Conselho Federal de Medicina, após alguns trâmites internos, que seriam as absolvições e sindicâncias internas dos regionais, e só dentro do Conselho Federal de Medicina, ou dos próprios recursos de sindicâncias que apenam e o Conselho Federal de Medicina absolve, em torno entre 60% a 80% dos processos que chegam ao sistema de recurso no Conselho Federal como última instância, são mantidos as penações, e de 20% a 30%, no mais 35%, são absolvidos em última instância dentro do Conselho Federal de Medicina. Então, do ponto de vista de recorrência, né, com relação a 5 possibilidades de apenação, nós temos aí bem dividido entre A, B, C, D, e também algo em torno de E com relação as modalidades de apenação do Conselho, a linha A, B, C, D e E. Com relação aos artigos, né, o artigo 18, que é com relação à infringência das resoluções, o artigo 112, em segundo lugar, às vezes a maioria desses processos são com artigos combinados, nós temos aí que é a divulgação promocional sensacionalista, né, do que ele está publicizando. O terceiro tópico mais acometido dentro dos julgamentos do Conselho Federal de Medicina é quando você permite divulgar algo, né? O 113, que fala sobre divulgar algo fora do meio científico, que é em quarto lugar. O quinto lugar, a concorrência desleal, que é o 51. O 115 é quando você anuncia realmente os títulos que você não detém. O 114 é atender os meios de comunicação. O 116, anúncios relacionados a empresas. E o 118, que é deixar-se anunciar sem incluir o nome e o CRM, que é também uma das resoluções nossas aí com relação ao Conselho. Então, haja vista o nosso código com pouco mais que 120 artigos, nós temos aí
quase 9 artigos relacionados exclusivamente com a publicidade, por isso a relevância do tema, o motivo da nossa discussão de hoje e também, principalmente, o motivo da revisão da resolução. Com relação às observações sobre os princípios éticos, então, é uma atividade de meios e não de fins, por isso da discussão nossa com relação à resolução. Ela não pode estabelecer uma relação de consumo. O erro médico normalmente está vinculado à imprudência, negligência e imperícia. A responsabilidade, ela é sempre pessoal e transferível. É necessário você ter esclarecimento, e com isso até os termos de consentimentos informados e esclarecidos dos pacientes, e o prontuário, que é a forma do médico mostrar para a gente, para o conselho, que ele informou da melhor forma, anotou da melhor jeito, e aquilo que ele executou está escrito e registrado, né? Outros importantes com relação a algumas outras observações é a promoção de resultado, que não pode estar nunca vinculado com relação à parte de publicidade, a questão da divulgação da especialidade, sempre após a sua inscrição no conselho, então nunca se divulgar nada que não esteja na inscrição no registro do conselho. Os procedimentos de diagnóstico e terapêutico, sempre reconhecidamente cientificamente para aquela patologia relacionada àquele tema. As resoluções e os acordos dos conselhos, da obrigatoriedade com relação ao seu segmento, e principalmente respeitar os preceitos contidos no Código de Ética Médica. Então, são princípios éticos básicos que nortearam até o momento e vão nortear sempre a medicina no decorrer do tempo. Mas como que a gente vai acompanhar isso pelo tempo? Então, na verdade, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está definindo quais serão esses limites para o uso da publicidade no dia a dia do médico, obviamente preservando sempre aquilo que está dentro das legislações. Então, dentro das legislações hoje, nós temos um decreto-lei de 20.931/32, que ela regula e fiscaliza o exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária, das profissões de farmacêutico, parteira, enfermeira no Brasil, e estabelece também as penas. Um outro decreto, 41.13/42, ela regula a propaganda dos médicos, cirurgiões, dentistas, parteiras, massagistas, enfermeiros, casas de saúde, estabelecimentos congênitos e preparadores farmacêuticos. E a nossa Lei 3268/57, no seu artigo 20, ela define as ações dos conselhos e também dá outras providências. Então, nossa resolução da publicidade, que é palco e foco da nossa discussão hoje, ela é uma resolução de 2011, a 1974, e ele é que vem definindo a parte de anúncio dos assuntos médicos, a promoção e aí, principalmente as proibições que todos já citaram anteriormente, a gente também. Então, essa resolução, ela tem alguns pontos de alguma inflexão e, por isso, a importância da sua discussão, né? Ela, obrigatoriamente, ela promove a ética, sempre com foco à ética, ela impede os abusos nas publicidades e propaganda e, por isso, traz maior segurança aos pacientes e aos próprios profissionais. O médico que normalmente cumpre isso aí, ela tem respeito, tem confiança e, principalmente, credibilidade junto à sociedade. Normalmente, a gente busca coibir o uso de mecanismos de publicidade e propaganda de forma abusiva e, principalmente, enganosa, haja vista o que acontece fora da medicina, né, com tantas outras profissões ou regulamentadas ou não regulamentadas do ponto de vista de formação dos profissionais. Então, o que o médico não pode fazer que está bem estabelecido? Primeiro, ele não pode incluir imagens de pessoas de atendimento ou apresentando eventuais resultados. Então, não pode aparecer a cara de ninguém. Não pode usar a imagem ou informações que induzam ou definam alguma confusão, algum equívoco, que possam induzir, né? Ele não pode anunciar cura, principalmente para aquilo que não existe comprovação científica. Ele não pode anunciar publicidade que não é reconhecida. Ele não pode promover afirmações ou dramatizações que provoquem medo no paciente. Apresentar sempre o nome, a imagem, voz de celeridade, recomendação do uso de serviço. O que o médico continua não podendo fazer? Ele continua relacionar o uso do serviço ao desempenho físico, intelectual, sexual, beleza de uma pessoa. Valer-se de notícia a indução de convicção de que o serviço é a única alternativa ao alcance do paciente. Oferecer vantagens, prêmios, participação com concurso ou recursos semelhantes. E compartilhar dados sigilosos de pacientes em grupos de discussão e nas redes sociais. Chegando ao final já, viu, Manuel?
Exemplos também que o médico não pode fazer: publicar fotos suas e de seu paciente em situação de atendimento, mesmo com autorização deles. Fazer anúncio de promessa de resultado. E aí a gente chega ao final da apresentação. Acho que é isso. Manuel, estou à disposição aí de todo mundo e a gente conclui aí a nossa apresentação. Excelente, Alexandre. Você deu um passeio muito importante, muito relevante, porque esses números, para os nossos convidados, vocês não têm acesso, não é? E vocês viram que, embora a gente peça a vocês descrição, para não passar adiante, vocês viram que a gente caçou 75 médicos nos últimos 5 anos, por conta de publicidade e propaganda. Ou seja, que é uma questão sensível. Suspensão de 30 dias é uma pena muito alta. A pessoa dá só 30 dias. 30 dias é o último patamar antes da cassação. E para todos os conselheiros, para vocês também não têm acesso a essas informações, a gente mantém uma parte dessas informações em sigilo exatamente pelo impacto que isso pode gerar negativamente junto à sociedade. Algumas pessoas poderiam interpretar de uma forma muito negativa, outras poderiam até enaltecer. Então, a gente preserva isso para o nosso ambiente interno, mas vocês vejam que a gente teve quase 3.000 julgamentos, né, desses 5 anos que estiveram relacionados à publicidade e propaganda. Então, é muito importante que a gente tenha esse zelo, né? Inclusive porque nessa nova versão nós vamos dizer o que é consentido, que é uma coisa que não existe. A gente só colocou muitas vedações e muitas obrigações. Nessa nova resolução, nós vamos dizer é permitido. Né? Tem um capítulo para as permissões, e no que for permitido, nós pretendemos construir a forma, como a gente já tem no manual de 2011, quando a gente não tinha tantas mídias, a gente colocou toda uma construção de imagens e de formas de apresentação que nós consideramos o ideal, é permitido dessa forma. No novo, como a gente teve de lá para cá, a inclusão de mídias as mais diversas, né? Como disse a Nara, né? A Nara chamou a atenção e o Alexandre também, é uma dezena de meios de comunicação que a gente utiliza. Então, nós vamos tentar ao máximo fazer com que essa nova resolução ela dure muito tempo. A gente tem 10 anos nessa resolução, 10 anos, a anterior durou 8 anos. Então, a gente tem escrito nessa área, a gente tem escrito regras que têm uma durabilidade muito grande, porque para o grau de inserção de novos meios de comunicação, a gente conseguir sustentar uma resolução tanto tempo, sem que ela sofra muito impacto. Para vocês terem uma ideia, os nossos convidados e conselheiros, os questionamentos que foram levados à justiça com relação à eficácia da nossa resolução, todos eles caíram. Todos. Apenas um nós tivemos que fazer revisão, que foi relacionado à publicação do valor da consulta, porque está na lei, e o Ministério da Economia, o Ministério Público da União e o CAD, eles intentaram uma ação dizendo o seguinte: vocês não podem interferir na ordem econômica. E a ordem econômica prevê que você possa fazer a publicação dos valores. Para a gente tem que desestimular que o médico apresente esses valores, porque ele não é meritório. A imagem, como disse a Maeve, é na construção da imagem que você valoriza o profissional. Como disse o Alexandre, a gente precisa de um instrumento que apresente esse profissional de forma honesta, de forma verdadeira,
que não induza nenhum engano com relação ao que ele está fazendo, porque quando você engrandece a medicina através da sua quando você engrandece a medicina, você engrandece a sua imagem. Então, foi muito elucidativo. Nós vamos ter agora as discussões, né? Eu tenho aqui uma série de perguntas, né? E algumas eu próprio vou tratar aqui, porque tem coisa muito própria da reflexão. Outras eu passo para o Alexandre, sobre essas questões da aplicação prática na ética. Mas a primeira pergunta que veio, viu, Bruna? Eu acho que a Bruna está acompanhando. É o seguinte: aquela questão da plataforma ter o seu próprio código. Aí a pergunta que veio foi a seguinte: pode denunciar a plataforma? E se aplica aquilo somente aos anúncios, ou aquilo alcança também as manifestações privadas? Né? Então, a plataforma, você pode denunciar as postagens que estão sendo feitas irregularmente para a plataforma, cada um para a sua, você pode fazer a denúncia. Muitas vezes o seu olhar não é o mesmo olhar da plataforma, porque tem, fora essa questão de saúde pessoal, a gente tem outras questões de bullying, terrorismo, imagens inapropriadas, enfim, são uma série de proibições, né? Vale para o algoritmo, para a sua página, perfil ter relevância. Quando você faz uma postagem que não está de acordo com a política da plataforma, ela perde, mesmo que não seja impulsionada, mesmo que não seja patrocinada, ela perde, vamos dizer assim, pontos nesse algoritmo. A plataforma entende que você não está sabendo utilizá-la como deveria. Então, também nas imagens privadas, sim, mas o mais prejudicial seria na parte dos impulsionamentos, que você pode perder sua plataforma de negócio, o seu business e a sua página também. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Estou recebendo os prints para poder... Essa questão que a Bruna falou a pergunta que envolvia outros profissionais que fazem a propaganda, publicidade invadindo a área médica, né? Então, os conselheiros presentes, inclusive eu vi que a Tatiana já tem respondido, denuncia, né? Sim, mas também é de todos os profissionais. Por exemplo, eu sei que a odontologia, ela pode fazer o antes e depois dos dentes lá do paciente. Só que no Facebook, no Instagram, ela não pode. Ela pode fazer no site dela, no blog dela, enfim, em outras plataformas, né? No TikTok, acho que pode. Mas dentro do Facebook e do Instagram, essa regra vale para todo mundo. Perfeito. Tem aqui uma questão sobre se o grupo de WhatsApp pode ser, que é fechado, se pode ser considerado público. E se geraria isso demanda para o Conselho. Sobre a demanda para o Conselho, eu respondo depois. Mas, para a Nara, a pergunta veio nesse sentido. O WhatsApp, que é um grupo fechado, ele pode ser considerado algo público? Porque você falou da inclusão, de permissão. Isso. Tem inclusão, as próprias conversas são criptografadas e tudo para não ter vazamento, mas é uma rede social.
Até onde eu sei, os outros também me corrijam se eu estiver errada, mas é público. Mesmo estando num ambiente fechado, qualquer coisa que você coloque lá é público. Perfeito. E para esclarecimento de todos, nós temos o artigo 13 da Resolução 1974, que define bem essa matéria. Não é? Vocês precisam saber que nós dissemos o seguinte, que essas mídias, todas elas estão sujeitas ao nosso controle, WhatsApp, Instagram, todos, sem exceção. E no parecer que nós fizemos, nós tratamos o WhatsApp, o WhatsApp e outros, Telegram agora e outros que permitem a construção de grupos para diálogos internos. Nós dissemos o seguinte, para as questões relativas à prática médica, você pode construir grupos fechados e o administrador é responsável pelo sigilo do que transita ali. Então, se posta uma imagem para uma discussão de um caso clínico, o administrador é responsável para aquela imagem não vazar. Se aquela imagem vazar, ele responde. Então, ele tem que fazer constantemente uma vigilância e lembrar o grupo que ele não pode fazer interações para fora. Os grupos de WhatsApp, se não tiver esse caráter fechado, como a gente determinou no parecer, e ele não pode receber informações que possam ser tratadas sigilosamente. Isso nós deixamos bem claro no parecer, bem assim, é cristalino. Quer construir um grupo para discussão de caso clínico? Pode construir. Transita a imagem, transita informações sigilosas, transita. Dali não pode sair nada. Pode acontecer essa mesma coisa num grupo aberto, recreativo? Não. De forma alguma. A gente vigia isso, a gente não tem condição de vigiar todos os grupos. Mas, no caso de vazamento da informação, o Conselho Federal de Medicina, porque as pessoas printam, não é? A gente não faz investigação policial, mas os prints que chegam nos possibilita fazer investigações bastante aprofundadas. E já tem algumas que a gente instrumentalizou, né? Nesses 5 anos. Aí vem uma questão aqui que eu acho que foi a própria Bruna que colocou, só de colocar só o depois, né? Por causa da questão da imagem positiva. Aí a pergunta é se a gente não teria problemas, né, na publicidade médica. Então, pela plataforma não há problema. Eu acho também que quando eu vejo os médicos que seguem as resoluções e as clínicas usando, eles não usam pacientes reais, né? Eles usam mais figuração, banco de imagem, até mesmo ilustrações, para também mostrar, tipo, o que é Isso, não vai sair o nome, mas um aumento de seio, uma mamoplastia. Aí você coloca uma mulher com seio maior, né? Então, eu acho assim que para você ilustrar, que é o que mais ou menos o que eu vejo as clínicas e os médicos fazendo, eu acho que eles usam assim. E pela plataforma você pode fazer, por exemplo, se você não for médico, né, colocar só o depois. Então, assim, uma pessoa já com o cabelo e falando, fiz o transplante de cabelo e já tenho o cabelo. O problema ali seria o antes e o depois, principalmente para as pessoas não se refletirem no antes. No caso do médico, do conselho, eu acho que é para não ter uma expectativa de resultado, correto? O médico não pode colocar o antes e depois para não ter uma expectativa de resultado. Se ela ficou daquele jeito, eu também vou ficar. A plataforma já busca isso como um padrão de beleza que eles não querem que seja padronizado. É diferente.
Então, por isso que eles permitem, sim, o depois, sem problemas, né? Enaltecendo a pessoa e não o procedimento, e sem falar do antes. Sem falar do antes. Bom, muito bem. Agora, nós temos no Código de Ética Médica, e isso é importante que os conselheiros saibam, que mesmo essas imagens não podem, porque o Código de Ética Médica veda a publicação de qualquer coisa que possa induzir a ideia de bons resultados. A gente não vai poder tratar dessa questão, e a gente já pacificou com o nosso grupo, que para mudar isso tem que mudar as regras da lei, os advogados e os juristas que estiveram junto conosco contraindicam. Então, vocês que estão de fora, né, nos ajudando a construir essa imagem, tem que trabalhar sempre na perspectiva de apresentar o trabalho, o médico, de enaltecer a figura da pessoa. Os pacientes e as suas resultantes, elas vão ser colocados de outra forma. Doutor Emanuel, eu queria fazer uma consideração sobre essa parte de enaltecer o médico, o trabalho dele. Esse trabalho não é feito de imediato. Então, a construção de uma reputação não é feita de imediato. Inclusive, a gente está comentando aqui com o Gustavo sobre isso, sobre reputação. E esse trabalho é uma coisa que a gente faz paulatinamente, para que vocês tenham sempre oportunidades no mercado. Quando a gente analisa o médico, o que a gente quer identificar é quais são os pontos fortes dele e expor. A gente não expõe só com a publicidade de mídia digital ou só com a publicidade offline, né, TV, rádio, jornal. A gente também faz um trabalho que é a exposição do médico no dia a dia com o paciente. Já é identificado que muitas vezes o paciente não retorna para o médico porque não gostou do trato dele, da forma como ele lida. E tudo isso soma para que ele tenha uma boa reputação, um bom resultado de procura. Antigamente, quando não se tinha tanta concorrência no mercado, a gente passou por várias gerações de médicos que eram menos humanizados, outros médicos que eram humanizados demais, e hoje a gente está numa procura por aquele médico que dê a melhor atenção para o paciente, mas também que ele utilize a ética. Eu não preciso, como médico, se eu sou um médico bom, eu não preciso ficar mostrando antes e depois para provar alguma coisa. Toda a minha jornada de trabalho, os clientes que eu tive, os pacientes que eu tive, meu conhecimento técnico vão colocar no mercado pacientes que vão falar bem do meu trabalho. E isso é reputação, isso é confiabilidade no profissional, né? na parte técnica dele. Então, a gente está enxergando que a publicidade em si é o único caminho de mostrar a qualidade do médico e que, na verdade, não é. Então, a gente não precisa se ater a isso. É bom fazer a publicidade? É. A gente tem os limites, eu vejo isso como uma valorização do médico. Algumas coisas poderiam ser melhoradas ou alteradas, a gente tem que olhar caso a caso, já que vocês têm profissionais como os advogados, para também enxergar esse ponto, ter esse ponto de vista, né, no que vai causar o resultado de uma publicidade aberta. E eu acredito que ter a consciência de que o nome, a reputação, não é feita de um dia para o outro, dá mais uma noção para o médico de que o investimento que ele faz, seja em qualquer tipo de publicidade ou qualquer especialização de marketing ou profissionais de mídias digitais, é uma coisa que vai ser uma construção, não é imediato. Em algumas situações pode ser até imediato, porque a gente está encharcado de um mercado
que as pessoas estão fazendo de forma amadora, mas quando é feito de forma profissional, tem maior destaque. Então, é esse tipo de noção que eu acho que a gente precisa avaliar melhor, sabe? A parte do profissionalismo da utilização das mídias digitais e também do tempo para se compor uma reputação do médico. Eu queria que a Nara comentasse, porque está aí, ela deu um passeio, né? Depois eu passo para o Alexandre, esse mesmo tema, viu, Alexandre? Nara. É exatamente isso, é uma construção, reputação é uma construção, marca é uma construção, nada que você faz hoje, amanhã já vai estar te dando resultado. É uma construção de universo, é uma construção de conversa, porque relação de paciente e médico, do mesmo jeito que existe esse momento que a pessoa entra na sala, se sente bem atendido, se sente acolhido, ela vai entrar num perfil e vai se sentir representado, vai se sentir acolhido ali também. É a mesma sensação. Por isso é tão importante a autenticidade, é você entender quais são os seus pilares de construção de conteúdo, de construção de imagem, que são reais a você, que fazem sentido com como você trabalha, com como você atende, e passar isso para o seu perfil. Não tem erro. Parece uma coisa, um bicho de 7 cabeças, parece uma coisa muito difícil de ser feita, mas é muito você expor a sua melhor versão. É você apresentar o melhor, os pontos fortes, de uma maneira criativa, de uma maneira que faça as pessoas se conectarem. Essa construção é aos poucos mesmo, e é devagar que a gente aprende a falar, do mesmo jeito a falar com pessoas, a falar em stories ou em vídeo, mas é bom você sempre estar tentando treinar, ver referências de pessoas que fazem certinho, que trabalham direito, consultar amigos marqueteiros, publicitários, que entendem um pouco dessas resoluções, que muita gente não entende, não tem ideia que existem todos esses entraves, seja na própria rede social ou do conselho. Então, é bom procurar sempre alguém que tenha um pouco mais de entendimento sobre isso, para poder te orientar, te dar uma dica em como você pode trabalhar, que não tem erro. Bem, Alexandre, comenta também que você deu um passeio também nesse mesmo tema. Você quer algum foco específico, Manuel? Não, é sobre essa questão da construção da imagem, porque na sua apresentação o destaque foi exatamente esse. Nós nós devemos estimular o médico a ter paciência para construir sua imagem, né? A resolução ela vai trazer redações, permissões, vai dizer como, mas a gente precisa deixar claro porque essa tônica ela está desde da primeira webinar, né? A primeira, segunda e hoje. Calma, tenha paciência, você constrói o seu nome e a sua reputação dentro de uma estratégia. Isso, uma proposta específica, né? Tentando atingir um objetivo alcançável, não algo substrato, sem tato, né? Sem como o cara imaginar algo super mega teta, né? Efetivamente é ter o motivo da entrega, né? Na verdade, o que aconteceu nos últimos anos, aí, a todos que estão participando, é que realmente esse apoio da mídia e do marketing, ela tem crescido com especialistas, né? Até pouco tempo atrás, vocês que não são da área médica traziam essa chamativa, essa propositura de exposição do médico, da marca, do nome, da clínica, de uma maneira sem fundamento. Era uma mídia imediata, era uma mídia de comunicação. Só que a mídia ela deixou de ser simplesmente uma mídia de comunicação, mas uma mídia de interação, né? Então, o que a gente vive com o decorrer dessa mídia e desse avançar do entendimento, não só dos profissionais da publicidade e do marketing, mas também dos médicos, é o que você quer comunicar, aquilo que você deseja que o seu público entenda o que você precisa e aquilo que você realmente executa. Obviamente que o que a gente vê, na maioria das vezes, quando está em desacordo com as normas do conselho, são aquelas pessoas que estão atropelando alguma coisa por algum outro motivo que não só o da informação, o da comunicação e o da interação com o público. Mas aqui nós não podemos falar pelo excesso, nem pelos outros, nós temos que falar pelo que é correto.
Então, realmente, vocês têm trazido, né, esses profissionais novos, com foco nas suas áreas específicas, inclusive na própria área médica, têm trazido os melhores resultados. E essa aproximação do público ao médico do bem, vamos dizer assim, do bem no sentido de fazer o correto. É isso. Alexandre, prosseguindo com você, tem uma pergunta aqui. Para o Alexandre, é permitido publicação de fotos pós-operatórias imediatas, citando como caráter educativo? Não, não é permitido hoje na nossa resolução atual essa publicação de fotos, mesmo que de peças cirúrgicas, mesmo com autorização do paciente. Não é possível hoje dentro dos ditames éticos permitidos pelo Conselho Federal de Medicina. Teve uma outra pergunta anterior também, Manuel, só para poder responder o colega Alexandre, meu xará, a respeito de quais artigos poderiam estar infringidos numa situação específica. Normalmente, os artigos eles demandam muito daquilo que vai ser investigado. Então, não necessariamente a gente consegue definir artigos específicos em situação específica, mas, na maioria das vezes, quando uma situação citada por ele, pelo menos o 18, 111, 112 e 123 vão estar presentes numa situação conforme o Alexandre citou no chat aí. Mas, obviamente, que aqueles artigos que possam ser infringidos, eles precisam de comprovação. Após a sindicância e após o processo ético profissional, é que poderá se acompanhar ou validar aquele artigo possível em determinada situação. Era isso. Doutor Alexandre, Oi? só um minuto, uma pergunta. Mais do que antes e depois, que eu realmente vejo que médicos profissionais sérios não utilizam mais, mas essas fotos dentro de cirurgia, durante a cirurgia, durante nascimentos, bebês, anestesistas, tem um canal no YouTube que um anestesista faz vlog da vida dele, tem mais de 2 milhões de inscritos, e isso tudo não é permitido, correto? Eu não sei qual canal você está falando e nem de quem, mas assim, às vezes se ele estiver divulgando técnicas reconhecidas, Não. Tá, se não for isso, ele pode Não, estar é o infringindo. dia a dia dele. Quando ele chega, toma café, aí vai lá, perdi um paciente, aí chora, aí vai, entendeu? É o dia a dia dele. E o que eu mais vejo, até de presidentes de associações, assim, sabe? Não vou citar, lógico, mas que também postam fotos fazendo a cirurgia, principalmente cirurgiões plásticos, enfim. Mas aí dentro da sala de cirurgia fazendo a cirurgia, tipo, enfim, cirurgia de hoje. Eu vejo muito mais isso do que antes e depois. Isso daí nós vamos tratar de disciplinar. Porque tem algumas coisas que eu vi aqui um comentário. Tem coisas que são subjetivas, a gente não vai tirar a subjetividade de tudo, não, mas a gente vai tentar chegar o mais próximo possível do objetivo. Tira a subjetividade para poder a pessoa saber, olha, está aqui, isso aqui pode. Então, a gente não vai importunar. Agora, isso que pode, não pode ter o excesso, tal, ele é para ser feito assim. E isso não pode. Eu tenho visto também algumas onde as pessoas falam do seu dia a dia. Olha, hoje eu fiz a operação. Isso não atenta contra a ética. Agora, ele entrar no centro cirúrgico e mostrar a execução da cirurgia, isso é um sensacionalismo. Ninguém precisa ver isso. É muito mais a curiosidade do que para enaltecer a habilidade. A técnica cirúrgica só interessa aos médicos. Você não vai ensinar técnica. Doutor Emanuel, também tem a questão de, por exemplo, eu vejo muitas vezes a pessoa, o paciente deitado, e aí eles borram, né, com qualquer coisa. Aí tá a equipe e o paciente deitado e borrado. Mas aí tem o horário da cirurgia, tem marcado onde é o hospital. Aí lógico que a pessoa vai saber que é ela lá, né? Então, assim, eu tenho milhares de prints, se os senhores quiserem, milhares de prints. A gente hoje vai tentar trazer para a nova resolução exatamente isso. Olha aqui, pode, não pode. Você não pode, mas não pode mesmo. Vão infringir,
A gente está criando, inclusive, o nosso primeiro secretário, ele está trabalhando num software para entregar a todas as CODAMES para que o software identifique nas redes sociais as infrações. Mas a gente já tem alguns conselhos muito, muito ativos. O Conselho de Santa Catarina faz 5.000 autuações, 5, 6.000 autuações no ano. Então, é muita coisa, é uma análise. Olha, só quem vive esse universo que a gente vive, de administrar a medicina, que sabe o trabalho que dá. Mas, muito bem. Nós temos ainda muitos questionamentos, mas a gente tem que encerrar o nosso webinar, agradecendo a todos vocês, e vou passar durante 1 minuto para cada uma de vocês e para o Alexandre fazer os agradecimentos de encerramento e dizer aos nossos amigos que para a semana tem mais, que chame mais gente para a semana, a gente vai continuar discutindo esse assunto para encerrar. E dizer também a todos os que estão nos acompanhando que está sendo gravado. A gente não vai fazer nenhuma publicação, isso vai estar num ambiente fechado, apenas para conselheiros e para os membros da CODAME, porque a gente vai possivelmente precisar rever tudo que foi apresentado por vocês para trazer, né, mais conteúdo para as nossas decisões. Vamos começar pela ordem, né? Vamos começar pela Bruna. Seus agradecimentos, Bruna. Quero agradecer pelo convite, espero que eu tenha podido ajudar aí vocês e me colocar à disposição para qualquer coisa no futuro também. Estou aqui. Obrigada. Nós vamos pedir a vocês todos. Maeve, muito obrigado por fazer revê-lo também. Foi um prazer revê-lo, doutor Emanuel. Eu quero agradecer o convite novamente e dizer que, como o dia a dia de vocês realmente é muito, muito ocupado e estar fora da comunicação não é, talvez, uma decisão fácil, procurar especialistas, procurar pessoas que compreendam sobre esses limites, a parte ética de vocês, é o caminho mais seguro, tá? É a forma mais segura de comunicar. Então, eu também estou à disposição para qualquer um de vocês que queiram conversar sobre publicidade médica, sobre marketing médico e sobre posicionamento. E é isso. Obrigada. Obrigado a você também. Nara, por favor. Muito obrigado também, viu? Muito, gostei muito. Vamos. Agradecer a todo mundo. Eu sigo super em contato com vocês. Para quem não sabe, eu faço parte da equipe de publicidade da agência que atende o CFM hoje. Então, conseguimos em contato. Agradecer muito o espaço e espero também ter acrescentado um pouco, ter conseguido trazer um pouco de visibilidade para as redes sociais, entendimento também e, quem sabe, inspiração. Obrigado. Alexandre. Manuel, é tão importante a gente estar trazendo outras pessoas para dentro do conselho e trazendo informações interessantes, das quais às vezes não está no nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, agradecer às 3 palestrantes que me antecederam e a todos os colegas aí dos diferentes conselhos que nos acompanharam aí pelas essas 2 horas. A gente sabe que hoje está todo mundo atarefado com Zoom e vídeos para tudo quanto é lado todos os dias, mas é muito grato ter aí 120 pessoas participando, véspera de um feriado aí, onde todo mundo está emendando alguma coisa para algum lugar. Muito obrigado a todos, uma boa noite, aos meus colegas de Minas Gerais aí presentes aí, e aos meus colegas do Conselho Federal de Medicina que também nos toleraram por essas 2 horas aí. Boa noite a todos. Obrigado. Olha, a mim também agradecer a todos, Maristela, a Eliane, a Renata, né, que está hoje nos apoiando aqui, passou para mim os prints, né, e o pessoal da informática, que permitiu que a gente tivesse uma reunião sem incidentes, né, todo mundo conseguiu se ver, todo mundo conseguiu se comunicar. Obrigado a todos vocês. E tem aqui uma observação da Cátia dizendo o seguinte, que o Conselho do Paraná
investe em educação. Isso é importantíssimo. Quando da publicação da nova resolução, a gente vai fazer uma grande campanha para os médicos e possivelmente vamos ter material didático para que esse tema seja debatido nos conselhos regionais, com os conselheiros, e aberto, naturalmente, aos médicos de modo geral, para que eles conheçam o conteúdo, né, e os profissionais com os quais a gente se relaciona. Muito obrigado a todos, boa noite e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.